É momento agora da gente refletir um pouco sobre a Igreja Católica. Imagine nesse momento, século XVI, com o calvinismo, luteranismo, anglicanismo crescendo gradativamente. Lógico que a Igreja Católica não poderia ficar de braços cruzados. Ela vai fazer também uma série de mudanças internas para tentar recuperar os seus fiéis que estão migrando para a Igreja Protestante. Então, desse movimento, nós temos a famosa Contra-Reforma Católica, ou simplesmente Contra-Reforma, que é um movimento, então, de reparação e de mudanças profundas no próprio catolicismo, né, com a preocupação de romper com esse avanço das igrejas luteranas, calvinistas e anglicanas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, o que aconteceu dessas mudanças internas, começando falar para vocês sobre a formação da ordem dos jesuítas. A famosa Companhia de Jesus nasceu com esse militar religioso chamado Inácio de Loyola, lá em 1534, né, que fez uma ordem nova dentro do catolicismo. Lembrando que existem várias, né? Franciscanos, beneditinos, né? Vocês estudaram comigo lá nas cruzadas, a gente viu os templários. São todas ordens católicas, ordens religiosas, né, grupos religiosos. Inácio de Loyola criou a ordem dos jesuítas. Qual que era a preocupação? Romper com o avanço do protestantismo, mas também aproveitar agora, nesse tempo, né, a expansão marítima e as terras que estão sendo descobertas. Olha para a data, gente, 1534. Já estamos falando de América, já estamos falando de Brasil, né, estamos, né, olhando para a Igreja Católica, principalmente em Portugal e Espanha, né, agora com toda essa preocupação de não deixar, né, o protestantismo chegarem nessas terras conquistadas. E a ordem dos jesuítas nasceu justamente para isso, né? Um conjunto de padres que vão levar os ideais religiosos do catolicismo para as terras recém-descobertas. Nós temos aí a ordem, a famosa catequese, a preocupação desses padres levarem, né, os ensinamentos de Cristo e todos os ideais da Igreja Católica, né, para os nativos que viviam na América e no Brasil. E aqui no Brasil a gente conhece, né, muito dessa história, né, esses padres jesuítas, eles fundaram, né, vários pontos onde eles iam ali catequizando, né, as comunidades indígenas, africanas posteriormente, né? Então eles que exerciam esse monopólio de toda a cultura, né? Essa cultura cristã católica, né, nessas terras descobertas. Outro importante movimento que acontece da Contra-Reforma aconteceu numa cidade chamada Trento, na Espanha, o famoso Concílio de Trento. Quando você ouvir essa palavrinha concílio, significa uma reunião da alta cúpula da igreja, a gente chama de alto clero. Essa reunião aconteceu em Trento, lá em 1545, ela durou muitos anos, mas qual que era a preocupação? Mudar aquilo que era tão criticado pelos protestantes, a fim de recuperar os fiéis que estavam sendo perdidos. E nessas reuniões, lá em Trento, nós temos aí várias mudanças. A primeira delas, que eu vou começar de baixo para cima, tá? Elaboração de catecismo, criação de seminários para a formação de sacerdotes, manutenção do celibato. Lembrando, a igreja era criticada pela simonia, lembra? Venda de cargos eclesiásticos. Primeira mudança que eles fazem lá em Trento é o seguinte: a partir de agora nós temos uma entrada mínima para ingresso no clero, né, a partir dos 18 anos de idade e profunda formação teológica. Então só entra na igreja quem tiver conhecimento do latim, formação teológica e uma idade mínima de 18 anos. Não existe mais venda de cargos eclesiásticos. Segunda coisa, celibato, né, a manutenção do celibato, ou seja, para que existe aí toda uma questão moral ligada às autoridades da igreja para que elas não se relacionem, né, com outras pessoas do mundo. Cristo se faz presente no alto da Eucaristia, né? De baixo para cima a gente está seguindo ali. Eucaristia é algo importante para a Igreja Católica, né? A Eucaristia ali é o pão, né, onde você vai receber o próprio Cristo. Então isso vai ser mantido, apesar dos protestantes também criticarem tudo isso. O dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa, ou seja, a Bíblia e a igreja, o clero que tem que interpretar a Bíblia para os fiéis, né? Diferente do que Lutero pregava, né? Da livre interpretação da Bíblia. A salvação da fé depende das boas obras,
negando a doutrina de predestinação. Veja que a Igreja Católica ela foi severa em relação aos pontos do luteranismo e do calvinismo, né? Criticando mesmo, né, tudo isso e defendendo, né, o seu poder. Monopólio do clero católico na interpretação correta da Bíblia, ou seja, não é para todas as pessoas lerem a seu bel prazer, interpretarem a sua maneira. Segundo, né, o catolicismo, lá em Trento, quem faz isso é parte do clero católico, uma pessoa que conhece bastante das Sagradas Escrituras. E, por fim, a crença na infalibilidade do Papa. O que significa isso? O Papa é a autoridade máxima da Igreja Católica e ele precisa ser respeitado. Lembrando que Lutero criticava muito isso, né? Ele falava, a fé salva, não o Papa. A Igreja Católica, né, recuperando tudo isso lá em Trento e reforçando tudo isso. Aí está uma gravura, né, lá do século XVI, a gente mostra aí cena do que foi esse concílio, nessa reunião com a alta cúpula da igreja para decidir todas as mudanças internas que iam fazer com que, né, a igreja reforçasse o seu poder. Além disso, gente, nós temos a volta da Inquisição. A Inquisição era um tribunal que já existia, né, foi criado lá no século XIII, 1231, e esse tribunal da Inquisição ele servia para investigar e punir crimes contra a fé católica. Então, pessoas que fossem uma ameaça à igreja, que pregassem outros credos, elas poderiam ser julgadas e até incriminadas. Muitos foram mortos, né? Inclusive, né, que eu falei para vocês de Giordano Bruno, né, na aula de Renascimento, né, que foi condenado à fogueira, né, pelo Tribunal da Santa Inquisição. Isso para que, né, a gente tenha aí um controle mais severo da igreja em relação ao crescimento das igrejas protestantes. Junto com a Inquisição, nós temos a famosa criação do Índex dos Livros Proibidos. O que seria isso? Uma lista de livros, depois vou mostrar para você aqui com uma imagem, né, que seriam proibidos de ser tocados e ser lidos para um cristão católico, né? Então são livros que não poderiam ser lidos, não poderiam ser consultados, né, porque eram livros que eles traziam uma crítica severa, né, aos fundamentos do cristianismo católico, principalmente, né, todas essas críticas que eram já feitas. Gente, além disso, a igreja, para reforçar ainda mais o seu poder, ela vai criar também o seu movimento artístico, o famoso barroco, né? A gente vê aí nas cenas de muitas igrejas e catedrais, nascendo inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos as famosas igrejas ali de Minas Gerais, né, de Aleijadinho, né, Tristão de Ataíde, todos esses nomes da cultura de Minas Gerais, que vai dar origem a esse movimento, é o barroco, que vai reforçar ainda mais essa monumentalidade, essa grandiosidade que é a Igreja Católica a partir das construções, da arte, da escultura, da pintura, mas principalmente na construção de igrejas. Então tudo isso para reforçar, né, a fé cristã católica. Aí está a imagem do índex que eu falei para você, né, essa lista de livros proibidos, né? E por fim, tenho que mostrar para vocês algumas cenas, né, que mostram para a gente toda essa tortura, né, que a Inquisição trouxe também para condenar, perseguir, julgar pessoas que fossem contrários aos seus credos, aos seus fundamentos, aos seus dogmas. A igreja tentou assim, a partir da força também, legitimar a sua autoridade, com medo e com receio das igrejas protestantes. Bom, gente, estamos terminando aqui nossa aula de Contra-Reforma. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o absolutismo e o mercantilismo.